podcast Fala Indústria do Sistema Fierne. Nós estamos transmitindo pela Jovem Pan News Natal 93.5 FM e pelas redes sociais @Sistema Fierne no YouTube e no Instagram. Ao meu lado está, como sempre, meu companheiro de bancada, o jornalista Aldemar Freire. Boa tarde, Aldemar, tudo bem? Boa tarde, Líria, tudo bem? Uma satisfação de estar com você aqui mais uma vez nesse podcast. E o nosso entrevistado dessa semana é o empresário Sérgio Azevedo, ele que é CEO da 2A Engenharia e Tecnologia, presidente da Comissão Temática das Energias Renováveis da Fierne, presidente também do Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Norte e do Ciprocin-RN. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela sua presença aqui. É um prazer tê-los conosco para discutir aí um pouco do cenário das energias renováveis e também da construção civil. Eu que agradeço, Lilian. É um prazer estar aqui, Aldemar. Vai ser um prazer enorme estar podendo contribuir, contando um pouco aí dessa história aí dos emissores de energias renováveis e da construção civil aqui no estado. Perfeito. Doutor Sérgio, antes da gente começar, eu queria que o senhor fizesse um breve panorama de como está a nossa situação aqui no estado, que é um dos líderes em geração de energia eólica e solar, principalmente assim na vanguarda da energia renovável. Como é que está esse setor? O que é que nos espera? Quais são as perspectivas? E o que é que nós temos hoje? O momento hoje no setor de energias renováveis no Brasil, de uma forma geral, ele é extremamente preocupante. E por via de consequência aqui no estado também. A gente vive um momento que é de um termo em inglês chamado curtailment, e que é nada mais nada menos do que cortes de geração. O que é que está acontecendo? O Nordeste e o Rio Grande do Norte, eles geram muito mais energia do que eles consomem. Sim. E essa energia é consumida no Sul e no Sudeste. Para que essa energia chegue, precisa das famosas linhas de transmissão, que sempre foi um gargalo muito grande aqui no nosso estado. Ocorre que, após o apagão que ocorreu, acho que no ano passado ou no ano retrasado, a ONS ela mudou um pouco os critérios, os coeficientes de segurança para essa energia que estava sendo enviada para o Sul e Sudeste, que são os grandes centros de consumo. E com isso ela começou a limitar o despacho de energia de alguns projetos. Então, para que você tenha uma ideia, aqui na Serra do Mel, alguns parques eólicos e parques solares que geram energia na região, eles estão tendo cortes superiores a 60% da sua energia que ele poderia produzir. Sim. Ele está tendo corte de 60%. Então, ele só está conseguindo vender 40% daquela energia que ele teria capacidade de produzir. Isso por conta da limitação da transmissão, né? Da limitação da transmissão. Certo. E isso faz com que ele só receba 40% daquele recurso que ele deveria receber no mês. Sim. Então, faça uma ideia de se você, a partir de uma hora para outra, e de forma repentina, só passasse a receber 40% do seu salário, com todas as suas obrigações que você já tinha contando que iria receber 100%. Uhum. Então, isso gerou um problema no setor que ele vem desincentivando aquelas empresas que querem investir, principalmente gerando energia no Nordeste do Brasil. Sim. Então isso virou um grande gargalo. E isso, obviamente, é um efeito cascata. Na hora de que você não tem as empresas dispostas a fazer os investimentos, você começa a matar uma cadeia que foi construída ao longo de praticamente os últimos 20 anos no Brasil. Uhum. De toda a ordem, dos fabricantes de aerogeradores, dos fabricantes de pás, dos fabricantes de pequenas peças para o setor e, obviamente, também do setor da cadeia de fornecimento de serviços. Uhum. Né? Então, eu entendo que a gente vive um momento super delicado e de que ele precisa ser endereçado urgentemente. Né? Normalmente a gente falávamos aqui que nós tínhamos problema de legislação ambiental, problema de licenciamento, problema de infraestrutura. Não é que esses problemas deixaram de existir, né? Acho que de alguma forma eles foram endereçados, acho que alguma coisa ainda tem o que se melhorar na questão da legislação, na questão da forma como a gente encara aquelas empresas que querem investir aqui no Brasil, mas o fato é que quando você tem que destacar o grande problema hoje, o problema é da ausência de quem queira investir, porque a questão dos cortes de geração vem inviabilizando os projetos de geração de energia no Nordeste e obviamente, no Rio Grande do Norte. Perfeito. E para destravar essa questão, como é que poderia ser feito? Porque esse setor é um setor que tem um grande potencial, né, no estado e na região. Uhum. Era uma grande promessa, teve um grande desenvolvimento nos últimos anos, e havia grandes perspectivas. Como é que isso pode ser retomado? Veja, esse é o grande desafio do momento. Então, o que é que a gente precisa entender? Né? O que é que ocasionou isso? Então, nós temos dois pontos, duas formas de olhar para o problema. Ponto 1, existe um excesso de geração. Aí nós temos uma parte de geração de que ela é controlada,
de que a geração centralizada são os grandes parques Sim. eólicos, são os grandes parques solares. E a gente tem uma parte da geração que ela não é controlada, mas ela também é uma geração importante, que é a geração distribuída, é a micro e mini geração, é aquela dos telhados das casas. Então, o que é que acontece? Essa geração, da forma como ela vem crescendo de forma exponencial no Nordeste do Brasil, ela começa a tomar um pouco de espaço daquela que é a geração centralizada e ela é desconhecida. Você não existe a informação de que essa geração está sendo feita. Não é? Então, na hora de que todo dia começa a cair de uma forma meio que de formiguinha, todo dia vem botando, obviamente, esta geração ela vai para algum lugar. Ela se soma àquela geração de energia de que já está sendo produzida nos grandes parques. E isso sobrecarrega as linhas de transmissão para mandar energia nos grandes centros consumidores, que é a Sul e Sudeste. Então, isso é uma parte do problema. Rapaz, quem é que está certo? Quem é que está errado? Rapaz, o momento não é de buscar quem está certo e está errado. O que a gente precisa é entender de como é que isso pode conviver de forma sustentável. Sim. E o que é que precisa ser feito? Acho que é conversar, é legislar, é entender como a gente pode monitorar tudo isso para que o sistema não fique sobrecarregado. Por outro lado, tem o fator, de como eu falei um pouco lá atrás, da questão dos coeficientes de segurança de que a ONS colocou em razão do apagão que tivemos lá atrás. Eu acho que esse estudo, e obviamente eu não tenho a competência nem a capacidade de estar fazendo esse estudo, é uma mera sugestão, eu acho que deveria ser feito um estudo para entender, será que esse coeficiente que nós estamos adotando hoje, ele é razoável? Será que eu poderia melhorar um pouco? Não é? Será que eu poderia ser mais flexível em determinada subestação, em determinada região? Eu acho que isso resolvia um pouco do problema de forma imediata, porque na mudança do coeficiente você automaticamente já liberaria um pouco mais de capacidade para absorver essa energia, né? E ao longo do processo, aí obviamente, fazendo reforço em subestação, saindo reforço em linha de transmissão e saindo criando novos canais para além da geração de consumo no Nordeste, que eu acho que essa seria a grande solução. Por que a energia tem que sair do Nordeste para o Sul e Sudeste? Porque lá está o grande consumo. Isso. Por que não tem consumo aqui? Porque aqui a gente não tem indústria, porque a gente não tem grande consumo de energia, para além das casas e de algumas pequenas fábricas que existem no Rio Grande do Norte, no Nordeste, Ceará e Pernambuco um pouco mais. Qual é a salvação? Não sei se bem o nome do termo é a salvação. Qual é uma solução para esse problema, para minimizar esse problema? Nós temos agora aqui o advento de data center, nós temos aqui o advento do hidrogênio verde, de que eu entendo de que tem que ser encontrada alguma forma de canalizar esses investimentos para o Nordeste do Brasil. Por que a gente não considera todos os data centers no Nordeste do Brasil? Se nós temos aqui energia em abundância, a gente tem aqui energia barata, a gente vai concentrar ele aqui. Não vamos levar ele para o Sul e para o Sudeste. Vamos encontrar alguma forma, porque se a gente traz esses investimentos para o Nordeste do Brasil, além de desenvolver a economia, além de gerar os empregos aqui na região Nordeste tão carente por novos investimentos, a gente vai também resolver um pouco, porque essa energia, no lugar da gente tendo que mandar para o Sul e Sudeste, a gente vai consumir ela aqui no Nordeste. Eu acho que esses são alguns dos pontos, dentre N e outros, que poderiam ser abordados aqui e que poderiam amenizar ou resolver a situação. O crescimento econômico também aumentaria a demanda, e isso, claro que... Não tenha dúvida. E o hidrogênio verde, o senhor vê essa perspectiva, eu estou nesse ponto, o hidrogênio verde seria uma forma de uma produção de energia com origem renovável, que seria estocado, basicamente é isso, né? Estocado que poderia ser exportada, né? Isso. Esse seria também um caminho. O senhor vê a perspectiva disso num prazo que não seja tão longo? Claro que isso aí é o que os estudos apontam, é que isso vai acontecer. Agora, o senhor acha que isso vai ser num prazo razoável e que vai ter resultados econômicos para o Estado também? O que é o prazo razoável, né? O prazo razoável depende aí do que se considera razoável. Tem um viés subjetivo aí na questão do que é razoável. Mas, na minha visão, a gente tem aqui três temas que estão sendo tratados atualmente, de que eles têm tempos de maturação distintos. Nós temos a questão do data center. Eu acho que isso ele é imediato. O mundo vai precisar cada vez mais de energia, cada vez mais de processamento de dados, cada vez mais de espaços para tratar a questão do crescimento da inteligência artificial. Então, na hora que você tem isso, e é uma demanda necessária e urgente, eu acho que a gente tem como rapidamente fazer uma infraestrutura necessária para conseguir aprovar esses data centers, você vai ter o consumo de energia, então eu acho isso aí imediato.
Nós temos um segundo ponto, que é o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? A gente tem a questão das tecnologias para poder fazer a hidrólise, para poder produzir esta energia, quer seja através da amônia, quer seja através de qualquer outra alternativa de que esteja em desenvolvimento agora, para fazer com que isso seja barato e viável economicamente, porque esse é o grande desafio, para que a gente possa ser um exportador de energia. Então, essa energia que nós vamos produzir aqui, ela eventualmente pode ser consumida através de um processo reverso na Inglaterra, na Arábia, sei lá. Então, a gente vai conseguir produzir aqui. Eu acho que isso não é tão imediato quanto o data center, mas ele também não é tão longe, na minha avaliação, como o processo da indústria offshore, que eu acho que essa seria a terceira grande etapa para a questão da produção de energia e, obviamente, também geração do próprio hidrogênio verde. Então, eu acho que se for falar no espaço de tempo, eu diria, rapaz, o data center, a gente pode falar que isso é uma coisa para acontecer entre 1 e 3 anos. O hidrogênio verde, algo em torno entre 3 e 6. E a questão do offshore, nós estamos falando entre 6 e 10. Se isso é razoável, se isso é como a gente vai adjetivar, eu não sei. Esse data center é um ponto bem interessante. Eles vão demandar bastante energia, né? O senhor salientou isso. Uhum. E isso muda um pouco, pode mudar o foco e as estratégias do Estado e da região com relação à perspectiva de desenvolvimento e políticas públicas, enfim. O senhor vê essa possibilidade? O que o senhor acha? Como é que o senhor acha que são os caminhos para essa atração desses investimentos, desses empreendimentos com relação a isso? Eu vejo quase que emergencialmente a necessidade de o Estado construir legislação, construir incentivos, fazer propaganda para atrair essas empresas que têm a necessidade de instalar data center para o Rio Grande do Norte. A mesma propaganda que se faz para vender o destino, o binômio Sol e Mar, aqui para vender o turismo, eu acho que tem que ser feito para atrair essas empresas para investir em data center aqui no estado do Rio Grande do Norte. Os Estados Unidos ele vai ter um problema muito grande de energia. O consumo, com a questão da inteligência artificial, o consumo de energia está aumentando muito nos Estados Unidos. Então, eles precisam de algum outro local no mundo para fazer esse processamento. Eles vão deixar lá dentro dos Estados Unidos. E obviamente, eu estou repetindo aquilo que eu ouço, né? Então, eu não sou expert no assunto, né? Então, o que eu ouço, por onde ando, de que os Estados Unidos vai concentrar o data center para processar aquilo que precisa da latência imediata, daquilo que é a imediatez do processamento, ele vai fazer uma diferença. A questão de armazenamento de altas tecnologias, de informações extremamente estratégicas e confidenciais, e o resto do mundo vai processar o Instagram, o Waze, o Facebook, qualquer outra coisa que não precisa aí dessa latência toda. É só um processamento de dados, uma interação de que ela não precisa ser uma resposta de milissegundos. Então, o Brasil funcionaria como o nearshore, como ele chama, como o México pode funcionar, mas o Brasil pode ser e deveria ser um ambiente que seria muito factível fazer essas instalações. E o que é que a gente precisa? Fazer a propaganda e conseguir atrair para que eles venham para cá. Então, eu acho que isso é um dever do Estado para promover, para divulgar que o Estado está aberto, que o Estado quer construir uma legislação, convidar essas empresas para que ela ajude. Mas o que é que vocês precisam? Qual é a demanda de vocês? O que é que vocês precisam do Estado? E, obviamente, o que é que vocês vão dar ao Estado em contrapartida? Eu sou radicalmente contra incentivo pelo incentivo. Para mim, o incentivo tem que ser dado na hora de que, do outro lado, venha alguma coisa em contrapartida para o benefício do Estado. E o que é isso? E se essa conta fecha? Sim. Rapaz, se eu vou dar 10 para receber 8, não tem o menor sentido. Se eu vou dar 10 para receber 100, opa, isso aqui pode ser uma coisa bacana para o Estado. Então, no caso de data center, eu acho que isso é uma coisa emergencial. O Estado tem que entrar isso, a Assembleia tem que olhar isso, porque se a gente conseguir fazer políticas públicas de atração, eu acho que a gente pode ter um grande vetor de desenvolvimento econômico do Estado. Certo. Doutor Sérgio, a gente está falando muito sobre perspectiva, né, sobre novos investimentos. Eu queria entrar também no assunto da energia offshore, que o senhor já mencionou brevemente. A 2A, o senhor é CEO da 2A, é grande parceira, né? E o Brasil recebeu recentemente a primeira licença para um projeto de energia eólica offshore, com um projeto aqui do Senai, Rio Grande do Norte. Queria saber do senhor quais são as perspectivas com esse novo projeto, qual que será a atuação assim, do setor empresarial junto com o Senai para que isso aconteça. Bom, esse projeto, chamado Projeto Elisa, é um projeto destinado para águas rasas. Sim.
A grande diferencial do Rio Grande do Norte, do Ceará, do litoral do Rio Grande do Norte do Ceará, é de que nós temos águas rasas. O que é que acontece nas águas rasas? Desculpa, eu queria só interromper para situar um pouquinho o nosso ouvinte, que o projeto ele foi licenciado ali na área da região da costa, de Areia Branca, né, mais ou menos 20 quilômetros da costa. Está sendo desenvolvido, o projeto foi desenvolvido pelo Senai Rio Grande do Norte e o 2A é grande parceira nesse projeto, né? Pode continuar, Sr. Sérgio. Isso. Então, o que é que a gente tem? Então, nós temos águas rasas no nosso litoral. As águas rasas permitem que o investimento em offshore, de que normalmente pode custar de 2 até 3 vezes mais do que a instalação de um megawatt eólico no continente, ele seja entre 40% a 50% mais barato. O que é que a gente consegue com isso? Tornar o custo do megawatt-hora do produto energia no mar mais próximo do custo da energia na Terra. Sim. Então, o que é que tem esse projeto? Então, quando nós identificamos esse projeto da Steico, que construíram um protótipo nas Ilhas Canárias, eu achei isso muito semelhante, achei um projeto muito mais fácil de tropicalizar do que outras alternativas de fundação e construção de bases para aerogeradores no mar e principalmente em águas profundas, que são muito mais caras. Então, desde 2019, para você ter ideia, nós começamos a conversar com a Steico sobre trazer para o Brasil essa tecnologia, esse projeto ELISA, que foi quando eles fizeram o protótipo lá na Espanha. Durante todos esses anos a gente veio alimentando, veio construindo, veio buscando de como implantar, e há uns 2 anos, junto com o Senai, a gente começou a buscar aí uma forma de tentar transformar isso em algo mais real. Uhum. O Senai, que faz um trabalho sensacional junto ao Easy, né, lá dentro do CTGás, que já tinha também uma iniciativa, que já vinha conversando com o fabricante de aerogerador, que já vinha conversando com fabricantes de cabos, ele já tinha essa ideia, né? E ele, praticamente o Senai selecionou a nossa solução como uma solução que poderia se encaixar perfeitamente dentro daquilo que ele estava pretendendo estudar. Uhum. Então aí são 2 turbinas, o projeto foi licenciado agora, depois de muitos anos, de muito trabalho, de muita dedicação, de Rodrigo, de Antônio, né? Um trabalho fantástico que o Senai fez, e para a 2A é um orgulho enorme poder participar junto com o Senai desse projeto, que eu acho que pode ser um divisor de águas. O que a gente vai fazer? É possível, dá certo, você consegue licenciar no Brasil, você consegue construir no Brasil com a tecnologia, inclusive, muito mais barata do que em alguns outros locais do mundo. E isso pode ser o início daquilo que eu acho que vai acontecer de forma em escala daqui a 6 ou 10 anos. E qual que é o diferencial da costa do nosso estado para empreendimentos como esse de energia offshore? Na verdade, a exemplo do que acontece no continente, eu chamo de jazidas de vento. Sim. As jazidas de vento no Brasil têm muita qualidade. Você tem ideia, o que na Europa se julga um fator de capacidade, um rendimento excepcional, é na faixa de 28%, 30%, 32%. Isso é o que é o fator de capacidade em média de um projeto eólico na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil nós estamos falando de 50% a 60%. Então ele gera quase que o dobro da energia que ele gera lá. No mar não fica diferente disso, né? Então você tem aqui uma capacidade de geração, um fator de capacidade no mar muito superior do que você encontra, por exemplo, no Mar do Norte. Aqui a gente não tem rajadas de vento, aqui nós temos constância do vento. E isso é um diferencial extremamente positivo quando você fala de geração. A constância ela é um fator que é importante na hora de analisar. Tem outro fator aqui, que é a questão de rugosidade, a questão do mar aqui, de alguma forma. Mais uma vez, eu não sou muito de ouvir, eu não sou um especialista no assunto, mas a gente também tem esse diferencial que no mar ele se mostra ainda melhor, ainda mais competente do que na terra. Então a gente consegue gerar uma energia no mar também mais barata e de melhor rentabilidade do que outros locais do mundo. Certo, Sérgio. E esses são empreendimentos que com certeza vão gerar um impacto econômico muito grande em municípios daquela região. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está o cenário da empregabilidade nesse setor de energias renováveis, se é um setor que carece de mão de obra qualificada. Nessa parte, como é que está a articulação até dos empresários para que aconteça esse desenvolvimento mesmo, assim, de encontrar a mão de obra qualificada para esses empreendimentos que estão por vir, e também da energia, da geração em terra mesmo, se é uma necessidade do setor ainda, a mão de obra. Eu acho o seguinte, o Brasil, de uma forma geral, ele vive um problema de escassez de mão de obra.
né? E esse problema tem que ser enfrentado. Então, a construção civil viu um problema de escassez de mão de obra e N outros setores que têm uma demanda intensiva de mão de obra, você enfrenta um problema de escassez de mão de obra. Sim. E eu digo muito, a gente sempre falava que nós tínhamos problema de capacitação, a gente falava que nós tínhamos problema de retenção de talentos. O que eu digo, o grande problema hoje da gente é de atração. Nós precisamos atrair essas pessoas para que elas venham para o mercado de trabalho. Uhum. A juventude hoje, acho que ela é muito influenciada de uma forma negativa da imediatez de um retorno, né? Então, o cara quer ser youtuber, porque diz que vai ganhar milhões de reais sendo youtuber, porque tem 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 que se destacam, e acho que isso pode se aplicar para todo mundo. E eles têm a questão do Uber, do aplicativo, de que ele não precisa ter grande capacitação e ele consegue fazer 2, 3 mil reais por mês, paga o aluguel, e ele ainda diz que o Uber ainda permite que ele, além de receber um dinheiro, ele ainda tem um carro. Sim. Porque enquanto ele não está trabalhando no carro, ele consegue que o carro vá para o lazer ou use à noite, né? Então, você tem... nós temos que encontrar alguma forma de vender, de que trabalhar na indústria também é bom. Venham trabalhar na indústria, porque eu acho que alguns dos outros pontos nós já endereçamos. Sim, tornar atrativo, né? Nós temos o próprio Senai, nós temos a faculdade, inclusive, de energias renováveis da própria federação, que funciona lá no CTGás, de que ela capacita muito bem essas pessoas. Essas pessoas que são formadas aqui pelo Senai do Rio Grande do Norte, elas são disputadas a tapa no Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente conseguiu resolver parcialmente essa questão de capacitação. O que a gente precisa endereçar agora é essa questão de atração. Nós temos que dizer o seguinte: olha, gente, não fiquem limitados a entender que tem gente fazendo propaganda no YouTube agora, como você faz 2 mil reais com os benefícios sociais. Uhum. Você se separa da sua esposa, você fica com 600, sua esposa mais 600. Aí você tem um filho com menor de 15 anos de idade, você recebe mais 75, o Vale Gás é mais não sei quanto, aí não sei o que dá tanto, aí você faz só um bico por semana ou 2 bicos por semana, ganha mais 300, 400, você faz 3 mil reais e você não precisa ter carteira assinada. Veja como isso é ruim. Então, na hora de que a gente vende isso e identifica isso como uma verdade, como é que você vai atrair essa pessoa para trabalhar na construção civil, por exemplo, recebendo 2 mil reais, se ele pode receber 3 mil trabalhando 2 dias por semana? Só que isso, na minha avaliação, isso é uma ilusão. Sim. Isso não é sustentável a longo prazo, isso não dá ele um dinheiro do FGTS, não dá ele um direito de um 13º, não dá ele a segurança de saúde, a proteção aí do que uma carteira assinada eventualmente pode dar. E a outra coisa, isso não é sustentável a longo prazo. Isso um dia vai acabar. Uhum. Né? Então, nós temos que encontrar alguma forma de conviver com isso. Não podemos interromper os programas sociais, eles são importantíssimos, mas nós temos que saber como é que a gente vai, ao longo do tempo, conseguir com que uma geração deixe de enxergar isso como um meio de vida, mas sim como só para ser usado no momento de efetiva necessidade e de que ela se motive a se capacitar, a começar a entrar numa empresa sabendo de que isso não é do dia para a noite. Perfeito. Uma trajetória de crescimento, ela vai demorar 5, 8, 10 anos para que você possa colher o fruto lá no futuro. Se for em busca da imediatez, isso não vai funcionar. Perfeito. O senhor também integra o Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Eólica. Uhum. Explica pra gente como é que funciona o trabalho da Beólica no Brasil todo, como é que vocês se articulam para tornar o setor de energia eólica aqui no Brasil mais atrativo e mais sustentável também. Eu acho que o grande desafio hoje de que a Beólica enfrenta é exatamente permitir que o setor sobreviva diante de tanta diversidade. Sim. Então, nós temos aí que cuidar de legislação para que ela consiga, nem vou falar, mas incentivar, mas que ela consiga igualar as condições de todas as fontes de geração de energia. Né? A gente precisa enfrentar os desafios de trazer competitividade para a cadeia. Né? Ao longo de todo o tempo, a gente teve o custo inflacionário, fez com que o custo por mega do setor eólico ele não fosse mais tão competitivo quanto o solar, por exemplo. Então, na hora que você faz a conta do capex de uma grande planta solar e uma grande planta eólica, o retorno para aquela quantidade de dinheiro no projeto solar, ele é melhor do que no projeto eólico. Então, quando um grande investidor, um grande gerador de energia, ele olha o que é que ele precisa, gerar energia. Então, se ele olha para o eólico, ele vai investir
R$ 1 e vai tirar 0,9, eu não vou perder 10 centavos aqui não. Aí ele olha para a geração de energia no solar, para eu investir R$ 1, vou tirar 1,20. Depois eu vou fazer solar, porque esse aqui eu vou ganhar 20 centavos, nesse aqui eu vou perder 10 centavos. Então, a gente precisa conseguir melhorar esse ambiente de negócios. Nós precisamos tratar a legislação para que a gente consiga permitir de que esses projetos consigam ser implantados, respeitando o meio ambiente, respeitando a legislação, mas de que ele não seja encarado como um inimigo, né, do processo. Então, ele precisa ser encarado como uma alternativa de fonte de energia, de que o mundo precisa de energia, o Brasil precisa de energia, de que nós temos que encontrar alguma forma de apoiar aqueles que têm o interesse de investir e gerar energia através do setor eólico. Então, o trabalho da Beólica, ele é regulatório, então ele tem que olhar tudo o que está sendo feito e como está sendo feito para permitir de que o ambiente regulatório seja favorável para o setor. Ele precisa olhar a questão da competitividade, né? Então, o que é que ele precisa fazer, o que é que está acontecendo, como é que a gente consegue fazer que o produto nacional seja tão competitivo quanto o produto importado, e assim a gente também cria uma indústria, né? E que gere os empregos na questão da indústria, do supply chain, né? Dos fornecedores, e a gente precisa, do outro lado, gerar demanda. Então, o que é que a Beólica precisa fazer para conseguir que gerar demanda de energia? Isso é um trabalho dela, porque na hora que ela gera a pessoas que têm interesse em consumir energia, ela tem um cliente para que ela possa produzir energia, e dentre N outras coisas também que se faz. Aqui no Estado, o senhor também tem tido a atribuição de liderar a Comissão Temática de Energias Renováveis, a COERE. Como é que tem sido essa atuação e como é que os senhores têm atuado com relação a esse setor? O que é que a gente tentou fazer no COERE? O COERE, quando Flávio Azevedo era o presidente da Federação das Indústrias lá atrás, o objetivo do COERE foi o seguinte: o setor de energia eólica estava praticamente nascendo aqui no estado e existia muita controvérsia de entendimento. Era tudo muito novo, todo mundo batendo cabeça, e aí a gente criou o COERE para dizer o seguinte: gente, todo mundo aqui acho que tem um objetivo comum. Todos nós aqui entendemos de que isto é bom para o Rio Grande do Norte. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo sentar na mesa. Quem são as entidades que passam por esse processo direto ou indiretamente? Era o IBAMA, era o IDEMA, era o IFAM, era a SEDEC, era a própria Fierne, eram os sindicatos, todo mundo de que poderia, de uma forma direta ou indireta, contribuir. Era a COSERN, na Energia COSERN, que poderia contribuir para que a gente falasse da cadeia e não da empresa. O que é que a gente precisa para conseguir dirimir os imbróglios que levam a não viabilizar um licenciamento, não viabilizar a construção de um projeto? Quais são eles? Tragam todos para cá, porque vocês já jogam na mesa. Se a COSER tiver que falar alguma coisa, ela fala. Se o IDEMA tiver que falar alguma coisa, ele fala. Se o IFAM quiser falar alguma coisa, ele fala. E a gente já consegue aqui acordar, pelo menos em grandes pontos, que se tiver alguma coisa de que seja específico de uma companhia, não é a missão do COERE fazer isso. O COERE trabalha pela coletividade. O que a gente quer é encontrar, ajudar para que vocês consigam licenciar os projetos eólicos em tempos compatíveis, em tempo compatível com a necessidade. A gente precisa que vocês tenham a infraestrutura, né? Chegar no Rio Grande do Norte, na época, era mais caro chegar uma pá no Rio Grande do Norte que chegar na Bahia. Era mais caro, inclusive, do que no Ceará. Por quê? Porque as estradas lá eram melhores, porque a forma, a infraestrutura do estado era melhor para que ela conseguisse chegar. A questão do limitador de altura, tinha alguns viadutos que eram mais baixos, aí as pás não conseguiam passar. Então, era muito probleminha que tinha, porque linha de transmissão, naquela época, já era um problema muito grande, né? Porque não existia nenhuma geração de energia. De uma hora para outra começou a encher de parque eólico para o projeto. Como é que nós vamos mandar essa energia embora daqui? Então, ela foi criada lá atrás com essa finalidade. É trazer espaço de discussão, né? Trazer os problemas para a mesa para que a gente fosse todos, imbuídos do mesmo propósito, buscar soluções. Quando eu retornei para o COERE agora, eu já encontrei a cadeia já muito mais madura do que era lá atrás, e as dificuldades agora são outras. Eu acho que boa parte do entendimento acho que já ficou comum, daqueles problemas ficaram para trás, mas nós temos outros. Nós temos agora que vivenciar o descomissionamento. Esses parques eólicos foram construídos, eles operaram e geraram energia durante 20 anos, e agora precisa descomissionar. O setor cresceu bastante. E precisa
demolir, como é que vai ser o destino final, como vai ser o licenciamento disso. Então, são outros problemas. A gente vive a questão da necessidade da modernização da legislação, como a 272, por exemplo. Isso. Então, o que é que a gente está dizendo? Ó, gente, a Fierne está capitaneando esse trabalho, o que a gente está fazendo é, meio que de uma forma coadjuvante, contribuir com a Fierne para dizer, olha, quais são as dores do setor, o que é que a gente acha que pode melhorar. O IDEMA precisa se dedicar mais a alguns desses projetos que são importantes economicamente para o Estado. Como é que nós vamos fazer para que o interior ou alguns municípios se reúnam em consórcio para que eles possam licenciar uma padaria, licenciar algumas coisas de menor impacto, o autolicenciamento. Então, o que a gente quer é tornar a legislação mais moderna para que a gente permita que o foco do IDEMA seja nos grandes projetos estruturantes do Estado, porque na hora de que ele permite que esses projetos aconteçam, você vai fomentar a economia, você vai gerar o emprego, você vai trazer o aquecimento da economia do Estado e, por via de consequência, maior arrecadação, de que é disso que o Estado sobrevive. Sobrevive, exatamente. O setor de geração, inegavelmente, cresceu bastante, se desenvolveu. O Estado tem mais de 300 parques, não é isso? Mas havia expectativa, em determinado momento, que a cadeia produtiva tivesse uma expansão ainda maior com relação a alguns setores. Por exemplo, a possibilidade do Rio Grande do Norte atrair fabricantes de aerogeradores. Uhum. Por que isso não aconteceu? E a possibilidade ainda de algo nesse sentido ocorrer no Rio Grande do Norte? Eu acredito que quando você fala na cadeia de suprimento do setor eólico, nós perdemos o bonde da história. As grandes fabricantes de aerogeradores que se instalaram no país se instalaram em outros estados e não no Rio Grande do Norte. O que a gente tem como lição aprendida, nós temos que olhar o seguinte: rapaz, o que foi que esses estados fizeram de que a gente não fez? Por quê? Porque nós tínhamos uma posição geográfica privilegiada. Nós estamos exatamente no eixo. Então, se você pegar onde estão todos os parques eólicos do país, o Rio Grande do Norte está no eixo. Então, teoricamente, logisticamente, a gente estaria de uma forma equidistante dos extremos, seria melhor, o ponto geográfico para se instalar no Rio Grande do Norte seria melhor. O que é que faltou? Faltou um porto? Faltou estrada? Faltou ferrovia? Faltou incentivo? Faltou o quê? Faltou união política? Né? O que é que a gente errou lá atrás para que com este aprendizado a gente entenda que nós temos agora, já que nós perdemos o bonde da história da questão dos aerogeradores, temos outras coisas aí. Data center, precisa produzir alguma coisa de grande estrutura? Rapaz, pode ser que precise. Rapaz, hidrogênio verde, precisa ter grandes fábricas para produzir máquinas e equipamentos especiais? Pode ser que precise. O offshore, pode ser que precise. Então, na hora de que a gente enxerga isso e olha o que a gente errou e tenta consertar para atrair, vender, mesmo que eu estou dizendo, vamos vender o Estado para que possa atrair data center para cá, vamos vender o Estado, vamos construir uma legislação de que a gente possa atrair essas fábricas, essas empresas que produzem produtos e serviços para atender esta determinada cadeia, para que ela possa encontrar aqui no Estado do Rio Grande do Norte um ambiente fértil para fazer as suas instalações. E como é que é isso? Para mim é muito, muito claro. Governo procura os empresários, o que é que você precisa? Não existe promiscuidade nessa relação. O governo procura um empresário para perguntar o que é que ele precisa. Não existe promiscuidade. O que é que... Aí depois eu preciso disso. Aí o governo pensa, o que é que eu vou ganhar com isso? Quem ganhar? O governo, o Estado, a população. É isso que a gente tem que levar em conta. Identificou isso. Botei 5, ganhei 10. Por que eu não vou fazer, meu Deus? Por que eu não vou fazer? Não. Botei 5, ganhei 4. Não vou fazer, porque isso não fica de pé, não sustenta, então não é isso que eu quero. Então, procura as empresas, identifica o que elas precisam e eu acho que o Estado, por obrigação, deveria apoiá-las. Porque não é imediato, mas após ela se instalar e ao longo do projeto dela, eu tenho certeza absoluta de que essa conta vai valer a pena. Sim, a gente falou bastante sobre energias renováveis, energia eólica offshore, e é muito importante também a gente mudar um pouco o foco para a gente falar sobre construção civil, já que o senhor também é presidente do Sindicato da Construção Civil aqui do Estado. Recentemente não, na verdade, já há 2 anos foi aprovado o plano diretor de Natal, né, que trouxe um aquecimento para esse setor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está o cenário hoje, após essa aprovação, depois do início de vários projetos. Como é que se encontra hoje? Passou por um momento de aquecimento, agora está esfriando. Como é que está o cenário aqui na cidade, principalmente? O Natal, ao longo dos últimos
15 anos, acho que um dado de 2022, Natal perdeu quase 60 mil habitantes. Sim. Essas pessoas, elas foram para onde? Foram para Nova Parnamirim, foram para Extremóis. Extremóis foi um município que cresceu muito, né? Mais de 100%. Né? Por quê? Porque você não conseguia praticamente construir Natal. Por quê? Porque a gente vivia sobre as regras de um plano diretor extremamente ultrapassado. Então, quando houve a mudança no plano diretor, o que é que aconteceu? Aconteceu um boom de lançamento de novos empreendimentos em Natal. Eu acho que a última conta que tinham feito, acho que eram 80 novos lançamentos simultâneos praticamente na região de Tirol, Petrópolis e mais alguns, e acho que Capimacio. O que é que eu acredito? Que nós vamos ver uma reversão desta curva no próximo dado de censo que sair, que eu não sei quando vai sair. Mas ou seja, mais pessoas vindo para Natal, mais né? pessoas vindo para Natal porque elas vão ter aonde morar. Então, o plano diretor, ele conseguiu a modernização do plano diretor. A modernização do plano diretor, ela conseguiu permitir com que Natal voltasse a crescer. A modernização do plano diretor permitiu com que houvesse menos desmatamento no estado do Rio Grande do Norte. E eu vou explicar por quê. Aquelas pessoas que tentavam impedir da gente adensar bairros como Tirol e Petrópolis, de que já era dotado de toda a infraestrutura, já era dotado de rede de transporte, já era dotado de iluminação, já tinha seu asfalto, já tinha suas calçadas, já tinha o seu habitat construído. Como ela não conseguia morar aqui, o que é que elas iam? Aí o cara fazia um loteamento horizontal, lá em Extremóis, fazia um loteamento lá em Nova Parnamirim, aí fazia um desmatamento para poder fazer as suas casas nos outros municípios. Rapaz, isso é necessário? Faz parte do processo de expansão urbana? Eu acho que faz parte. Mas ele poderia ter sido um pouco menor, ou ele ter sido postergado, se tivesse permitido construir em Natal. Eu costumo dizer muito. Quem mais desmatou em Natal foram aquelas pessoas que se diziam querer proteger o meio ambiente quando eles impediam o adensamento e construir e verticalizar em algumas regiões aqui de Natal, como ainda insistem em tentar fazê-lo. Então, o plano diretor, ele é um divisor de águas, ele começou a trazer as pessoas para voltar em Natal e, para além disso, ele fez um aquecimento do setor da construção civil, ele permitiu com que se gerasse emprego, né? Ele permitiu com que Natal conseguisse distribuir renda da atividade de construção civil que estava morta. A gente consegue perceber isso quando você pega os dados do CAGED, a partir da mudança do plano diretor e da construção dos novos prédios, deu um boom, saltou de forma exponencial a geração de emprego na construção civil no município de Natal. E um terceiro fator importantíssimo, um viés de arrecadação enorme para a prefeitura. Um terreno baldio, que ninguém conseguia viabilizar um prédio lá, ele gerava 20 mil reais de IPTU, 15 mil reais de IPTU por ano. Quando ali entrou um prédio e construiu-se um prédio, após aquele prédio construído, aquele mesmo terreno de que recolhia 15 mil reais para a prefeitura de IPTU, ele vai passar a recolher aí, sei lá, 1 milhão, 1 milhão e 200, todo ano, de forma recorrente, ad eterno. Então, veja como uma simples iniciativa, com uma simples boa vontade e um gesto público de mudança e modernização de um plano diretor, traz tanto benefício para a população, de uma forma geral, para a economia, né? É um ganha-ganha. Aí, por isso que eu digo, pois eu não entendo como ainda tem pessoa que se opõe a esse tipo de movimento, a esse tipo de legislação. E o ritmo desse crescimento se mantém? Como é que tá? Eu acho que sempre depois de um boom, vem um processo de acomodação e estabilização. Então, o que a gente viu foi um boom, um lançamento aqui. Acho que o último dado que a gente recebeu da Brain, que a gente está fazendo esse monitoramento, numa parceria do Sinduscom com o Sebrae, a gente viu que Natal, acho que foi 10 vezes mais do que todos os outros municípios aqui da região, acho que comparado até com o Nordeste. Acho que tinha um crescimento, se fosse 10% nos outros, Natal foi 100%. É alguma coisa 10 vezes mais, é uma coisa bem significativa mesmo. E o que a gente vive agora, não, acho que é o momento porque agora eu já estou comparando com um número muito grande. Então, qualquer coisa é muito grande quando você compara com um número pequeno, percentualmente falando. Como agora você já tem um número muito grande, acho que a gente está vivendo um momento de estabilidade e, obviamente, enfrentando uma série de outras adversidades da economia, como o juro alto, né? Que isso impacta bastante o setor
da construção civil, a questão da inflação, né? Então, tudo isso fica muito sensível. Quando o governo quer mexer na questão de IOF, quando o governo tira o recurso para habitação, que era através do FGTS, para poder fomentar o consumo e usando o recurso que era destinado para habitação para outras finalidades. Então, o momento não é legal, de uma forma macroeconômica, e obviamente a gente sofre aqui na ponta também. E quais são as perspectivas com relação a esse cenário todo? Quais saídas o senhor enxerga para que o setor se mantenha em crescência e se mantenha sustentável? Rapaz, o construtor, a pessoa que trabalha na construção civil, ele tem que ser um otimista. Se ele não for um otimista, ele tem que arrumar outra coisa para fazer na vida, né? Então a gente sempre fica acreditando de que aquilo vai melhorar, mesmo sabendo de que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Possa piorar, é verdade. Mas o que a gente enxerga é que na questão da legislação, a gente deu uma ajustada com a modernização. Nós concluímos, acho que com a última aprovação das EPAs, nós fechamos um ciclo, né? Então a gente tem um plano diretor hoje que pode funcionar na sua plenitude, porque agora ele teve todas as suas leis complementares, como as AETPs, as EPAs e o Código de Obras. Então isso já foi tudo regulamentado, então nós temos um plano diretor que foi aprovado a sua primeira etapa há 2 anos, mas ele só completou todas as leis complementares agora. Sim. E também no plano diretor tem dizendo o seguinte, a cada 2 anos a gente tem que modernizá-lo e atualizá-lo para saber como é que o que é que precisa e se precisa adequar a legislação à nova realidade do momento. Então, desta forma a gente vai ter sempre um plano diretor moderno e atualizado e que ele consiga equilibrar as necessidades da população e, obviamente, o respeito ao meio ambiente. Saindo um pouco desse setor imobiliário, o senhor enxerga também alternativas, de repente, com PPP, junto ao poder público, prefeitura, governo do Estado? Este é o único caminho. Uhum. O Estado perdeu a capacidade de investimento. A única forma de você conseguir executar obras estruturantes, obviamente, isso não é um privilégio do Rio Grande do Norte, eu acho que outros estados também sofrem com isso, uns mais, outros menos. Mas aqui no Rio Grande do Norte, o Estado perdeu praticamente toda a capacidade de investimento. A única forma de você trazer novos investimentos para o Estado, eu enxergo, é através de PPPs e concessões. Então, é parceria com a iniciativa privada. Então, eu acredito muito, a legislação, inclusive, que nós temos no Estado do Rio Grande do Norte e no município de Natal, eu acho que é a legislação mais moderna do Brasil. Então, foi construído, obviamente, o Sinduscon deu sua contribuição, a Fierne deu sua contribuição e a gente conseguiu construir uma legislação de que ela é atrativa para o investidor e, ao mesmo tempo, ela é utilizada como um catalisador desse investimento para trazer o benefício para a sociedade através das obras que possam vir a ser construídas. Então, a gente tem a legislação pronta, o que a gente precisa é da vontade política de fazer. Então, é selecionar quais são os ativos que podem ser objeto de concessão e de PPP para que a gente consiga botar esses processos licitatórios. O governo do Estado já fez sua parte, acho que fez a da Estrada da Pipa, fez o do Centro de Convenções, a Prefeitura está fazendo lá o do Mercado da Ridinha, eu acho que tem alguns outros que eu não me recordo agora, mas de uma forma assim muito embrionária ainda, muito tímida, eu acho que as coisas começaram a acontecer e eu acredito que na hora que a primeira deu certo, a segunda deu certo, todo mundo vê que isso de fato funciona, eu acho que isso vai contagiar e eu acho que nós vamos colher muitos bons frutos na hora de que isso estiver já funcionando de uma forma muito mais horizontal, muito mais espalhada em todos os municípios do estado. Sim, nós já estamos nos encaminhando, né, para o final do nosso podcast, mas antes queria só que o senhor explicasse para a gente, diante desse cenário que o senhor já explicou, como é que está acontecendo a atuação do Sinduscon junto aos empresários. A gente tem também um outro sindicato, né, que é o Sinduscon Oeste, que atua mais na região oeste do estado. Como é que vocês têm se articulado para enfrentar esses desafios, para pensar em novas saídas e as perspectivas, novos projetos do sindicato? Quando a gente assumiu o Sinduscon, a gente fez um planejamento estratégico e eu dizia assim, nós temos que entender o que é que nós somos atores principais, o que é que nós somos coadjuvantes no processo e o que nós somos meros figurinistas. Sim. Né? Então, mas o que é que a gente pode contribuir que só dependa da gente? Então, que só depende da gente, a gente criamos 2 pilares lá, basicamente, de que era a capacitação das empresas, né, e que as empresas pudessem fazer a capacitação dos seus colaboradores. Então, isso é um braço de aprendizado de que eu entendo extremamente importante para que as empresas se capacitem. O parceiro estratégico para a gente, a base do nosso sindicato são de pequenas e médias empresas. Sim. Então, não
tem melhor parceiro para capacitar e ajudar as empresas a se profissionalizarem do que o Sebrae. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae em busca de capacitar as empresas através do processo de planejamento estratégico. Nós estamos fazendo agora o ELI, né, que é o Ecossistema Local de Inovação da Construção Civil. Né? Então, o primeiro evento, inclusive, aconteceu há poucos dias, na verdade, né? É verdade, na semana passada. Mas nós já vamos ter um desdobramento, que é o primeiro dia de estudo, eu acho que é amanhã ou depois de amanhã. Então, a gente tem esse processo do ecossistema na capacitação das empresas. Nós temos um outro braço muito importante, que é acompanhar a legislação. Então, eu digo muito que, às vezes, numa discussão minha, no embate meu com a procuradora federal aqui, ela disse: você está com raiva de mim? Não fica com raiva de mim, não. Eu estou cumprindo a legislação. Você devia ter raiva dos seus deputados, que são eles que fazem a legislação. E aí eu respondi isso: não, doutora, eu não estou com raiva da senhora por conta que a senhora está aplicando a legislação. Eu estou chateado, não estou com raiva, por conta da sua interpretação. Eu acho que nós estamos lendo a mesma coisa. Eu só interpreto de uma forma e a senhora de outra. E aí, agora, automaticamente, já estou com raiva do deputado, porque deixou isso com um viés subjetivo. Eu acho que ele tem que trazer mais objetividade para a legislação, para que a gente não tenha esse tipo de discussão, porque ela não vai levar a canto nenhum. Então, esse trabalho que a gente tem feito de acompanhar a legislação para tentar remediar, ou para tentar prevenir e não remediar, eu acho que o sindicato tem feito isso. Então, a gente, depois que acabou o recolhimento obrigatório, né, da contribuição sindical, um sindicato é um prestador de serviço. Então, eu tenho que prestar serviço para o meu associado para que ele enxergue valor dentro do nosso sindicato. Esse é o documento da legislação é o documento da legislação que entra em vigor e também que está em discussão ainda, no legislativo, no parlamento. Exatamente, para evitar que depois que está feito, ele tem que desmanchar, é muito mais difícil. Ficar claro. E também até para contribuir a que está em discussão, que eventualmente dá sugestões, para que ela fique mais clara, mais objetiva. Para ouvir, né? Ouvir o nosso lado. Sim, sim. Né? Ouçam aqui o que é que isso pode impactar. Às vezes eu acho que eles não analisam as consequências de algumas legislações de que eles colocam, né? Porque às vezes até precisa de informação exatamente para ficar claro qual é a implicação daquele item, daquele artigo. E aí o seguinte, do nosso lado, aí a gente pega essa base de apoio à legislação, então, que a gente acha que chama importante. Então, a gente falou da questão da capacitação, falamos um pouco da questão do braço da legislação. E na linha de prestar serviço ao nosso filiado, para que ele enxergue o valor do Sinduscom, a gente tem todas aquelas coisas que já são básicas do sindicato, que é a negociação dos acordos coletivos, né, buscando um cenário de equilíbrio. Nem quero puxar para o empresário, nem quero puxar para o trabalhador, porque a gente precisa dos trabalhadores, os trabalhadores precisam da gente, então a gente construir esse ambiente também de negociação para evitar que tenha padecídio, que tenha briga, que tenha greve. Então, isso o sindicato está buscando fazer com que objetivo? Para que a gente crie um ambiente de negócios mais justo, um ambiente de negócio de que ele consiga fazer com que a construção civil volte a crescer, que ela volte a ocupar o espaço que ela já ocupou lá atrás. A construção civil chegou a fazer parte de quase 12% do PIB do Rio Grande do Norte, hoje é menos que 4%. Então, nós temos um espaço enorme a recuperar. Sim. E eu acho que passa muito por um pouco de cada coisa dessa. Capacitar as empresas, melhorar a legislação e que o Estado recupere a sua capacidade de investimento. Parcerias, antes que eu me esqueça, nós estamos fazendo uma parceria junto com o governo do Estado também, chamado o Programa Mais Moradia, inclusive junto com a Fierg. O que é isso? O Estado do Rio Grande do Norte tem muitos anos que ele não constrói habitação de interesse social. Por quê? Porque a faixa de renda de R$ 2.800, que é do faixa 1, R$ 2.500 ou R$ 2.800, ela não consegue pagar a prestação, mesmo com os 70 mil de incentivo do Bolsa Família. E a gente construiu uma parceria, e eu acho que nós vamos anunciar aí dentro em breve, pelo menos eu espero. Tá dando spoiler. Que a gente pegue lá uma parte do que já vem do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e a gente tem o acréscimo do Estado através de incentivo de ICMS de mais 20 ou 30 mil reais, e aí esse valor reduz da prestação, e aí a gente consegue que esta família do salário de R$ 2.800, ela consiga pagar a prestação e ela consiga... Quer dizer que vai ficar abaixo do valor do Minha Casa Minha Vida. Abaixo do valor do Minha Casa Minha Vida convencional. Né? E aí eu acho que com isso a gente tem 3 coisas, como eu estava até falando ontem na reunião. Você consegue fomentar a economia,
Para cada R$ 1 que o Estado vai dar de incentivo de ICMS, ele vai arrecadar 3,17 no ciclo do processo. Então, você vai fomentar a economia e vai melhorar a arrecadação do Estado de uma casa que não seria construída se não tivesse o incentivo, e você faz justiça social na hora de que você entrega a casa para aquela que mais precisa e hoje não está tendo acesso. Então, o que o Sinduscom está propondo, está buscando fazer é ter criatividade de propor esse tipo de iniciativa de que a gente consegue atender o nosso filiado e a gente consegue aquecer o setor da construção civil. Perfeito, doutor Sérgio. Essa nossa discussão daria um outro podcast inteiro, né? É um prazer ter o senhor aqui conosco, atendendo nosso convite. E o nosso podcast está chegando ao final, mas eu queria dar um momento para vocês agradecerem, falarem alguma outra mensagem final aqui. Queira, fica à vontade. Sou eu que falo Sim, agora? Claro, Então, senhor. Você é o nosso convidado. Não, então eu acho que foi super bacana, super produtivo. Eu me empolgo quando eu falo sempre do setor de construção civil quanto do setor de energia renovável. E eu acho que esse ambiente, esse espaço que a Fierne abre para que a gente possa conversar pouco, falar um pouco disso, eu acho que ela é extremamente positivo, né? E as pessoas que nos ouvem agora, as pessoas que podem aí estar eventualmente dando a sua opinião e contribuindo para que a gente possa corrigir algumas das coisas que a gente falou e eventualmente podemos ter uma opinião diferente, né? Nós estamos aqui para sempre aprender e sempre para somar, mas acima de tudo para que seja também uma fonte aí de inspiração, né? Para que outros, até para que as pessoas que enxerguem nisso um propósito, né, e olhem para isso, rapaz, assim, eu quero entrar na construção civil, eu quero entrar na energia renovável, olha como isso pode contribuir para o Estado, olha como isso pode ter uma história bacana. Então, parabéns à Fierne e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Aldemar, muito obrigada mais uma vez, né, pela parceria, pela companhia toda a semana aqui no podcast Fala Indústria. Obrigado, Lídia, eu que agradeço. E o episódio do podcast Fala Indústria fica por aqui. Você pode conferir também esse episódio no YouTube do Sistema Fierne. Até o próximo episódio e tchau, tchau.